Boa noite a todos. Esse é o nosso primeiro encontro após a suspensão das aulas pela universidade e esse foi o meio que eu escolhi para que nós pudéssemos dar continuidade à nossa matéria de Direito Penal 2 de uma forma mais próxima possível daquilo que nós estamos acostumados. Bom, antes de eu iniciar essa aula sobre regressão de regime, que é o nosso primeiro assunto, eu gostaria de explicar alguns pontos para vocês. Bom, primeiro, eu tenho 4 turmas de Penal 2 e as aulas serão as mesmas para as 4 turmas. Mas acontece que algumas turmas, em função de feriados, palestras, algumas eu estou um pouco mais adiantado do que outras. Portanto, você vai ter que avaliar as aulas que você ainda não teve em sala e assistir aquelas que você ainda não teve. Aquelas que você já teve, você não precisa reassistir. Bom, a nossa primeira aula, a aula de hoje, é sobre regressão de regime. Nós já trabalhamos o que é progressão de regime, que é aquela ideia do apenado, ele progredir de regime, ou seja, ele passar de um regime mais rigoroso para um regime de menor rigor. Então a ideia de que, por exemplo, o sujeito que inicia o cumprimento lá no regime fechado, que ele possa, com o tempo e com o cumprimento de alguns requisitos, que ele possa pular para o semiaberto e que depois do semiaberto ele possa pular para o regime aberto. Ou aquele que iniciou no semiaberto, que possa então passar para o regime aberto. Para isso existem alguns requisitos que nós já trabalhamos. O primeiro está no artigo 112, nos incisos, que é a quantidade de pena cumprida, tem todo aquelas porcentagens que dificultam um pouco a nossa vida. E também tem um requisito subjetivo que é o bom comportamento carcerário. Bom, agora o nosso tema é a regressão de regime. E é justamente o oposto. Então é a possibilidade da gente que está num regime de menor rigor passe para um regime de maior rigor. Por exemplo, quem está no regime aberto, por exemplo, ele pode pular para o regime semiaberto, assim como ele pode pular para o regime fechado, como nós vamos ver mais adiante. E aquele que está no regime semiaberto pode pular para o regime fechado. Assim como a progressão, nós temos alguns requisitos para que isso aconteça. E esses requisitos, eles se encontram no artigo 118. Então, se vocês lerem o material de vocês, tem ali no início do slide um conceito, Então é a transferência do condenado para regime prisional mais severo do que aquele em que se encontra. O artigo 118, no caput, ele diz, olha, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. Toma cuidado que esse qualquer aí vai fazer uma diferença mais à frente. Quais são as hipóteses? Primeiro, eu vou ler o artigo aqui, que está no material de vocês, e depois nós vamos trabalhar uma por uma das hipóteses. Primeiro, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne cabível o regime. E aí tem a citação do artigo 111, que vai nos dizer como é que funciona tudo isso. No parágrafo 1º, ele vai dizer, o condenado será transferido do regime aberto, eu já posso apontar que o parágrafo 1º se trata quando a gente está só no regime aberto, se além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. E no parágrafo 2º, nas hipóteses do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar cada uma dessas hipóteses. Primeiro, prática de fato definido como crime doloso ou falta grave. Vamos para a primeira parte. Prática de fato definido como crime doloso. Primeiros apontamentos que eu preciso trabalhar com vocês aqui é crime doloso. Então esquece a prática de crime culposo, a prática de contravenção penal, não vai gerar a regressão de regime. Eu preciso estar diante de um fato definido como crime doloso. Bom, quando eu olho para o inciso primeiro, já me aparece uma dúvida, porque, simples ocorrência de um fato considerado como crime doloso. Bom, é isso mesmo, eu não preciso
de uma condenação. Tão somente o fato por si só já gera a possibilidade de regressão de regime. Então, quando eu estou falando do inciso primeiro aqui, eu não estou falando que eu preciso ter um processo judicial, eu não preciso ter um trânsito em julgado, eu não preciso ter uma condenação definitiva lá num outro processo judicial, onde o agente vai poder se defender, né, ter contraditório em autodefesa. Não é isso. É o simples fato, é a simples ocorrência de um fato definido como crime doloso. Bom, óbvio que, ocorrendo um fato caracterizado como crime doloso, vai se instaurar um procedimento administrativo, vai se apurar um procedimento administrativo disciplinar dentro do próprio estabelecimento onde está se cumprindo a pena, e aí vai se apurar se ocorreu ou não ocorreu esse fato considerado como crime doloso, e se constatar que houve, isso já é suficiente para que ocorra a regressão de regime. Vai ser submetido lá ao juiz da execução e vai ocorrer a chamada regressão de regime. Então toma cuidado, que o inciso primeiro ele não está exigindo trânsito julgado, ele não exige um outro processo judicial, que é aquilo que a gente está acostumado a visualizar. É um procedimento administrativo. Aí já surge, né, aquela ideia de, pô, mas isso não é inconstitucional, isso não viola o princípio da presunção da inocência, da não culpabilidade. Pois é, mas o nosso Supremo entende que isso aqui é perfeitamente constitucional e ele se aplica perfeitamente. Bom, a outra hipótese que nós temos é a ocorrência de falta grave. A ideia é a mesma, vai se ter um procedimento administrativo, vai se apurar se ocorreu ou não ocorreu, e aí se apurar que ocorreu uma falta grave, vai se estabelecer lá para o juiz de execução e vai ocorrer a regressão de regime. Eu coloquei para vocês aqui o artigo da LEP que prevê quais são as hipóteses de falta grave. Tá? Então, rapidamente, não é tanto o objeto da nossa aula de hoje, mas incitar ou participar de um movimento para subverter a ordem, fugir, possuir aí instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, provocar acidente de trabalho, descumprir condições impostas no regime aberto, inobservar deveres previstos no inciso 2º, que é descumprir ordem de superior, ou o inciso 5º, que é não cumprir uma tarefa, um trabalho que foi encaminhado ao preso. Por isso que se ele se nega a trabalhar, por exemplo, também configura falta grave. Tiver em sua posse aparelho telefônico, rádio, similar, né, a circunstâncias do gênero. E o último, que é uma inovação legislativa que nós tivemos agora com o pacote de crime, que também vai se discutir aí, com certeza, se é constitucional ou não, né, se não viola aí a ideia de não poder produzir provas contra si próprio, né, que é a recusa de submeter-se ao procedimento de identificação de perfil genético. Bom, essas são as faltas graves. Se ocorrer, como eu falei, vai se apurar num procedimento administrativo disciplinar. Se constatar que houve, vai encaminhar ao juiz de execução e aí vai ocorrer o que nós chamamos de regressão de regime. Bom, aqui é importante a gente retomar o parágrafo 2º do artigo, porque ele diz, olha, a hipótese do inciso 1º deverá ser ouvido previamente o condenado. Eu acabei de falar, vai ter um procedimento administrativo, tem ampla defesa, tem contraditório, claro que é uma análise sumária, é demais na verdade, não é um processo judicial, é um procedimento administrativo, então ele tem a possibilidade de se defender, ele vai ter contraditório, ele tem ampla defesa, ele vai poder ser ouvido, que é a audiência de justificação, que ele vai poder dizer o que aconteceu, isso ele pode dizer, olha, eu não trabalhei porque eu estava com uma lesão, porque eu estava incapacitado, enfim, pode dar uma justificativa, né? Feito isso, está cumprido aí, e se constatar a ocorrência de um fato definido como crime doloso ou falta grave, vai ocorrer o que nós chamamos de regressão de regime. Bom, vamos para o inciso 2º, né? Eu coloquei aqui no material de vocês a necessidade, né, de um procedimento administrativo disciplinar. Seguindo para o nosso inciso 2º, nós temos lá, sofrer condenação por crime anterior cuja pena somada ao restante da pena em execução torna incabível o regime. Bom, pessoal, aqui eu estou falando de um processo judicial. Eu estou falando de um outro processo judicial onde o sujeito foi processado por uma ocorrência de crime e desse processo judicial surgiu uma decisão definitiva, tem trânsito em julgado e surge uma condenação. Ou seja, ele está cumprindo uma pena, ok? E vem um outro processo e joga para ele uma outra pena, uma outra condenação. Bom, o que vai acontecer? E aí a disciplina disso
está na própria lei, no artigo 111, parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Pessoal, isso é muito simples, né? Por exemplo, tem uma primeira condenação a 6 anos de reclusão, regime inicial estabelecido no semiaberto. Iniciei o cumprimento, passou um mês, né, desse cumprimento de pena, surge uma nova condenação, vem um outro processo onde o cara se defendeu, tal, teve trânsito julgado, vem a condenação para cumprir, há uma pena de mais 4 anos. O que vai acontecer? O juiz da execução vai avaliar que ele tem praticamente 6 anos para cumprir da primeira condenação, onde o juiz estabeleceu como regime inicial de cumprimento o semiaberto, mas ele vai ver que tem uma nova condenação a mais 4. O juiz da execução vai fazer o quê? Vai somar. Vamos dizer que as duas, né? Eu coloquei que as duas são de reclusão, eu vou somar e com base na soma, o juiz da execução vai estabelecer novamente qual que é o regime inicial de cumprimento da soma. E aí, né, pela quantidade de pena, a gente já consegue apontar que vai ter 10 anos aqui basicamente de pena, ele vai então passar a cumprir pena no regime fechado. Então também é uma possibilidade de regressão de regime que nós temos, porque antes ele estava no regime semiaberto e com a nova condenação, temos uma soma, ele pula aí para o regime fechado, tá? Regredindo de regime para o regime mais grave. Bom, toma só cuidado que na redação do artigo nós temos uma pegadinha. Sofrer condenação por crime anterior. O que ele está dizendo aqui basicamente? Que seria um crime anterior à execução da pena. Mas o STF entende, né, já é um posicionamento majoritário, que qualquer condenação, seja por um crime anterior à execução ou posterior à execução, é muito difícil pelo tempo, pela morosidade, né, do processo. Mas por mais que tenha uma condenação por um fato que ocorreu depois do início da execução da pena, isso também vai gerar a mesma consequência aqui de soma e restabelecer o regime inicial de cumprimento, ok? E por último, pessoal, faltou lá a previsão do parágrafo 1º, né, do nosso artigo. O condenado será transferido do regime aberto, toma cuidado, porque aqui a gente está falando só do sujeito que está cumprindo pena em regime aberto, se além das hipóteses referidas no inciso 1º e 2º, frustrar os fins da execução, ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Bom, muito simples, né? Então a gente está no regime aberto, está solto, está trabalhando, está estudando, só vai pernoitar lá na casa de um delegado, enfim, ou daquelas formas que houve a flexibilização que nós trabalhamos. E ele descumpre, né? Ele frustra aí os fins da execução. O que seria isso? Quando o sujeito vai para o regime aberto, ele vai com algumas condições, entre elas de trabalhar. Então, por exemplo, vamos dizer que ele deixou o trabalho sem nenhuma justificativa, ou colocou-se outras condições, não se ausentar da comarca, por exemplo, e ele descumpriu isso de forma injustificada. Isso é frustrar os fins da execução. Ou também não pagar, e sobre esse segundo ponto, não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta, tem-se uma discussão se isso já não houve uma revogação tácita sobre ela, mas o entendimento majoritário é que não. Então, se tiver uma pena de multa que foi imposta cumulativamente para ele, e ele podendo pagar, né, então tendo condições de pagar, não paga de forma injustificada, ele também vai estar diante da possibilidade de regressão de regime. Em relação ao parágrafo 1º, também nós temos aquele requisito, né, aquele do parágrafo 2º, que deve ser ouvido, né, o apenado antes de estabelecer, então nas hipóteses do inciso 1º, nós já vimos, e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então aqui eu preciso também instaurar um procedimento administrativo, ouvir ele numa audiência de justificação, do porquê é que ele não está pagando a multa, do porquê é que ele frustrou aí os fins, descumpriu alguma condição imposta. Toma cuidado em relação ao inciso 2º, que é quando tem uma nova condenação, eu não preciso ouvir o agente. Por quê? Porque está vindo uma nova condenação de um outro processo judicial onde ele já teve a possibilidade de se defender. Então vem a condenação e pronto. Não tem por que eu chamar ele e dizer, por que tu foi condenado? Não tem muito o que se discutir. Então somente o juiz de execução vai somar, e por isso que o parágrafo 2º se refere tão somente ao inciso 1º, fato considerado crime doloso, falta grave, e ali em relação ao regime aberto, quando ocorre a frustração dos fins,
ou o não pagamento da multa de forma injustificada. Para a gente encerrar o nosso conteúdo sobre a regressão de regime, nós temos alguns pontos aqui que são bem importantes. Primeiro, é possível a chamada regressão por saltos? Pessoal, por que eu faço a pergunta? Porque nós trabalhamos lá na progressão de regime que não é possível a progressão por saltos. Então, eu não posso progredir, por exemplo, do fechado direto para o aberto. Salvo uma exceção que nós trabalhamos lá, é quando não há vaga no ser aberto e momentaneamente ele pode pular para o regime aberto. Mas em relação à regressão, é perfeitamente possível e isso a gente consegue visualizar na própria redação do artigo 118. Eu falei para vocês que aquela palavrinha ia fazer diferença. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos. Então, se a gente está, por exemplo, no regime aberto, ele pode ir para qualquer um dos regimes, dependendo da falta grave que ele cometeu, dependendo do crime doloso que ele praticou, dependendo da gravidade do fato, ele pode pular do aberto para o semiaberto ou pode do aberto diretamente para o fechado. Segunda perguntinha, admite-se regressão cautelar? O que seria isso? Seria uma possibilidade de uma determinação pelo juiz da execução, lá no inciso 1º, no parágrafo 1º, de submeter o agente direto para a regressão de regime, sem cumprir o que está lá no parágrafo 2º, que diz que tem que ser ouvido de forma prévia o agente. Então, sem ter a audiência de justificação, sem chamar ele para se justificar, eu posso submeter ele direto para o regime mais grave, posso aplicar de imediato a regressão de regime, é perfeitamente possível. Por exemplo, quando ocorre uma fuga, que é uma falta grave, então o agente, embora ele não tenha sido talvez chamado para se ouvir, não tenha tido uma audiência de justificação, é perfeitamente possível submeter ele diretamente para o regime mais grave por uma decisão de urgência, de uma necessidade implícita, porque se eu submeter ele ao mesmo regime que ele estava antes, a chance de ele cometer novamente uma fuga é muito grande. E por fim, é possível a regressão para regime mais grave do que o fixado na sentença condenatória? Por que isso, pessoal? Vamos pensar assim, vamos pensar que o sujeito teve como regime inicial de cumprimento de pena o regime semiaberto. Bom, eu posso progredir para o regime aberto, mas a minha pergunta é, eu posso regredir para o regime fechado? Pensa, se o juiz estabeleceu como máximo o regime semiaberto, como regime inicial, o semiaberto, eu ainda posso ir para um regime mais grave do que o juiz estabeleceu de início? E aí tem algumas divergências, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem algumas decisões contrárias a isso, algumas no STJ, mas o entendimento majoritário no sentido de que é perfeitamente possível, e isso se dá pela própria redação do artigo 33, onde ele fala na segunda parte, a pena de detenção que nós trabalhamos, que vai ter regime inicial ou no semiaberto ou no aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado. Então, a própria lei diz, olha, regime inicial é semiaberto ou aberto para quem está com pena de detenção, mas ele pode ir para o regime fechado em virtude de uma regressão. Tá bom, pessoal? Então, sobre regressão de regime, era isso que nós tínhamos para trabalhar.